10 hábitos incríveis, e eu diria mais, obrigatórios para combater má circulação. Se você sofre de má circulação, alguns hábitos muito simples podem ajudar a otimizar o seu fluxo sanguíneo. Esses hábitos vão ativar moléculas, vão ativar hormônios importantes, melhorando a sua saúde cardiovascular. Então aqui nós vamos explorar 10 hábitos que podem melhorar a sua circulação. Eu também vou te explicar os mecanismos fisiológicos por trás deles. Então já pega papel e caneta, já presta atenção, já abre o ouvido para escutar o que eu tenho para te dizer. E para eu ver que você está ligado, escreve para mim no chat, escreve para mim nos comentários de que parte do mundo você está me assistindo agora. E vamos direto para o nosso 10º hábito, que é praticar atividade física regular. Então, os exercícios físicos, eles estimulam a contração muscular, especialmente se você estiver exercitando a sua perna. E isso vai melhorar muito o seu retorno venoso. Então, o que é isso, doutor João? O que é o retorno venoso? Pessoal, o seu coração, ele bombeia o sangue pelas artérias. Sangue esse rico em oxigênio, rico em nutrientes, que nutrem, que fornecem para os tecidos, para os órgãos, para as suas células, o que elas necessitam. Agora, esses nutrientes, esse oxigênio, ele vai se perdendo ao longo do caminho. E esse sangue, que era rico em oxigênio, torna-se pobre em nutrientes, pobre em oxigênio, e precisa retornar para o coração para que ele passe de novo pelo pulmão e seja utilizado de novo na circulação arterial. E esse retorno do sangue é justamente o retorno venoso. Então, se as suas pernas estão fracas, se você tem má circulação, muitas vezes o seu retorno venoso está comprometido. Por isso que você cria as varizes, por exemplo, porque o seu sangue fica ali parado muito tempo, dilatando as suas veias. Então, quando você faz atividade física, você ativa a sua bomba muscular, aumentando o seu fluxo sanguíneo e liberando adrenalina, que promove vasodilatação. Ué, a adrenalina promove vasodilatação? Sim. Em altas doses, a adrenalina, ela é vasoconstrictora. Agora, em doses baixas, ela ativa os receptores beta-adrenérgicos, promovendo o contrário, promovendo a vasodilatação, o vasorrelaxamento. Então essa é a primeira dica, pessoal, fazer atividade física regular, tá bom? Então aí pelo menos 150 minutos por semana. Ó, eu tenho ido todos os dias, de segunda a sexta, eu vou fazer musculação. Hoje, por exemplo, eu subi mais de 40 degraus de escada. Ontem eu subi mais de 60 degraus de escada. Então a gente tem que caminhar, tem que fazer atividade física, tem que andar de bicicleta. Enfim, qual atividade física eu não sei qual você vai fazer. Agora, é interessante você combinar uma atividade de força, então uma musculação, com uma atividade aeróbica, ok? Então tem várias formas de você fazer isso. Fazendo academia, contratando um professor, fazendo flexão de braço, seguindo algum treinamento do YouTube, baixando algum aplicativo gratuito. Então não faltam alternativas para você fazer atividade física, ok? Então esse é o nosso 10º hábito. 9º hábito, hidratação adequada. Então beber água mantém o volume do seu sangue adequado e mantém o seu sangue adequadamente fluido. Então isso acontece porque nós temos um hormônio chamado vasopressina, que também é conhecido como hormônio antidiurético. É o hormônio que faz com que você não urine, né? Que inibe a micção. Então, a vasopressina, ela ajuda a regular a retenção de líquidos, mantendo a pressão estável e prevenindo o espessamento do sangue, ok? O que acontece quando a pessoa bebe? Por que quando a pessoa bebe cerveja, álcool, vinho, por que essa pessoa fica indo várias vezes ao banheiro? Porque o álcool, ele inibe a vasopressina, ele inibe o ADH, né? A vasopressina também conhecida como ADH, que é o hormônio antidiurético. É por isso que as pessoas, quando tomam um goró, ficam indo muitas vezes urinar no banheiro. 7º hábito, fazer massagens regulares. Então, o estímulo à circulação nas áreas afetadas pode aliviar o inchaço, pode aliviar
a retenção de líquidos, porque há uma melhora do fluxo sanguíneo por conta de uma liberação de óxido nítrico. Então, a massagem contribui para que seja liberado óxido nítrico, o que causa vasodilatação. É por conta do óxido nítrico que a gente recomenda o consumo de beterraba como útil para combater a má circulação, já que a beterraba tem nitratos, que quando ingeridos são convertidos em óxido nítrico e aí promovem esse vasorelaxamento, ok? Sexto hábito, consumir alimentos ricos em nitratos. O que eu acabei de falar? Beterraba, espinafre. Esses alimentos, eles são ricos em nitratos, que são convertidos em óxido nítrico e que vão agir no seu corpo como um vasodilatador, aumentando o espaço para o seu sangue correr, contribuindo para reduzir a pressão arterial, porque pressão arterial é a pressão que o sangue exerce nas suas artérias. Então, se você tiver uma artéria relaxada, ao contrário de uma artéria comprimida, né, constricta, você também vai ter uma redução da pressão arterial, que também é um fator que prejudica a nossa circulação. Quinto hábito, elevar as pernas. E esse aqui é importante, principalmente para quem tem aquele problema de ficar com as pernas inchadas no final da tarde. Então, se ficar muito tempo em pé, a perna incha. Se ficar muito tempo sentado, a perna incha. Então, quando você se deita ou se senta e eleva as suas pernas, isso vai fazer com que aquele sangue que está, com aquele líquido que está acumulado nas suas pernas, retorne para a sua circulação. Então, a gravidade, quando você levanta as pernas, essa gravidade que contribuiu para que as suas pernas ficassem inchadas, porque você está sentado, porque você está em pé, quando você levanta a perna, essa água escorre de volta para a sua circulação sanguínea. E aí, uma vez ela voltando para as veias, para a sua circulação sanguínea, ela também é enviada de volta ao coração. É por isso que pessoas com problema de circulação, problemas que incham, pessoas que incham as pernas, urinam muito à noite, porque aquele líquido fica acumulado nas pernas. Quando a pessoa deita, a força da gravidade passa a puxar novamente esse líquido para o restante do corpo, e aí há um aumento do volume sanguíneo, e por esse motivo há também um aumento do trabalho dos rins, né? Então há um acréscimo do líquido circulante, e isso faz com que os rins filtrem a água e faça com que a pessoa precise urinar durante a noite. Quarto hábito, pessoal, usar meias de compressão. Então, isso é especialmente efetivo para quem tem varizes, para quem tem dor nas pernas, para quem já tem algum sinal de insuficiência venosa, como a rarefação distal dos pelos, né? Aquela pessoa que vai perdendo os pelos da perna, aquela pessoa que tem uma alteração da coloração da pele da perna próximo ao tornozelo, que a gente chama de dermatite ocre. Então, se a pessoa for ter uma pele clara, por exemplo, ela vai ter um escurecimento dessa área devido à insuficiência venosa. Então, as meias, elas comprimem as veias, reduzindo o diâmetro dos vasos e facilitando o retorno venoso, tá bom? Terceiro hábito, coma alimentos ricos em ômega 3. Na verdade, esse é o quarto hábito, o outro foi o quinto. Coma alimentos ricos em ômega 3. Então, o ômega 3, ele tem ação anti-inflamatória, ele é bom para a nossa saúde cardiovascular, ele contribui para o bom controle da pressão arterial, reduz o colesterol LDL, reduz os triglicerídeos, melhora a fluidez do sangue e também previne a formação de placas de aterosclerose, aquelas placas que entopem as suas artérias, prejudicando a sua circulação e aumentando o seu risco de um infarto e de um derrame. O infarto e o derrame nada mais são do que o rompimento de uma, na maioria das vezes, né, em boa parte das vezes, o rompimento de uma dessas placas que interrompem o fluxo sanguíneo para o coração, no caso do infarto, ou para o cérebro, no caso do derrame. Então, é muito importante nós combatermos a formação de placas de aterosclerose. Terceiro hábito, evite fumar. Então, o cigarro, ele estreita os seus vasos, ele reduz o seu fluxo sanguíneo, e a nicotina é a responsável por isso, por essa vasoconstrição, elevando, consequentemente, a pressão arterial
e também diminuindo a produção de óxido nítrico. Então, o cigarro, ele joga tudo contra a sua circulação. Ele gera vasoconstrição, ele eleva a pressão arterial, ele reduz a produção de óxido nítrico e tudo isso vai comprometer muito o seu sistema cardiovascular. Combinado, pessoal? Então não vamos fumar, por favor. Segundo hábito, pratique respiração profunda. Então, a meditação, a respiração profunda, né? Isso vai oxigenar o seu sangue, vai melhorar a sua circulação, vai te ajudar a se acalmar. Eu dei essas 2 respiradas aqui e já fiquei zen. Então, isso acontece porque a respiração profunda ativa o nosso sistema parasimpático, liberando acetilcolina, que é um neurotransmissor, que promove o relaxamento dos vasos sanguíneos. Então, pratique essa respiração também, porque ela vai melhorar a sua circulação. E o nosso primeiro hábito é ingerir alimentos ricos em antioxidantes. Essas substâncias, os flavonoides, os compostos fenólicos, essas substâncias antioxidantes, elas protegem os seus vasos e melhoram a sua circulação. A vitamina C, por exemplo, é um ótimo exemplo de antioxidante. Vitamina C é fundamental para a produção de colágeno, que, por sua vez, é indispensável para a saúde dos seus vasos sanguíneos. Então, você precisa de colágeno para que os seus vasos sanguíneos fiquem fortes, fiquem íntegros. Sem vitamina C, não tem colágeno. Sem colágeno, o vaso fica frágil. Quando o vaso fica frágil, ele rompe, a pessoa sangra. Inclusive, esse é um dos sinais e sintomas do escorbuto, que é a deficiência grave de vitamina C. Então, substâncias como o resveratrol encontrado na uva e também os flavonoides, como eu falei, reduzem o estresse oxidativo, reduzem os danos causados pelos radicais livres, que danificam os seus vasos, que levam ao envelhecimento precoce, que tiram a elasticidade dos seus vasos. Então, uma alimentação rica em antioxidantes vai contribuir para manter a sua saúde cardiovascular em dia. Pessoal, implementar esses 10 hábitos vai melhorar a sua saúde cardiovascular, vai melhorar a sua circulação e, consequentemente, melhorar também a sua qualidade de vida. Se você não sabia desses hábitos, se você está aprendendo agora, pessoal, preste atenção, você está perdendo tempo, porque eu já falei sobre isso há muito tempo no meu livro, O Código da Longevidade, que tem 101 hábitos para passar dos 101 anos. Esses hábitos eles são capazes de prevenir doenças como o infarto, como o derrame, como a má circulação, o câncer, e também trata e reverte doenças, má circulação, diabetes, pressão alta, colesterol alto, insônia, ansiedade, obesidade, tudo isso pode ser tratado e, por que não, revertido e curado, se você colocar em prática as orientações que estão no meu livro, ok?